Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 24 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15, depois versículo 22, até o capítulo 18, versículo 1. Paulo no Areópago de Atenas. A avalanche da evangelização continua destemidamente. De repente, Paulo se encontra no coração da cultura mundial que cativava Roma e o mundo inteiro. O Areópago era o ponto de encontro de filósofos, pensadores, políticos, nobres que discutiam teorias filosóficas, literárias e culturais. Observe bem a grande inteligência de Paulo, que procura partir do pensamento e das crenças de quem estava escutando para chegar a Jesus Cristo. É uma perfeita inculturação. Pergunte-se, quais são os areópagos de hoje e como você pode repetir a experiência de Paulo? Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobriam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro e prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vale a pena nos concentrar hoje
sobre a evangelização de São Paulo no Areópago, que era o umbigo da cultura daquele tempo. Atenas já era o epicentro da cultura grega e a Grécia cativava o mundo com sua filosofia. Em Roma havia até um ditado que falava assim: Grecia capta, Romam cepit, ou seja, a Grécia conquistada por Roma conquistou Roma com sua cultura. Você entende, irmão? A Grécia foi conquistada pelos romanos, mas depois os romanos acabaram se apaixonando pela cultura grega, que se tornou a cultura deles também. Portanto, este discurso significava o diálogo com a cultura do Império. Trata-se de um momento muito importante, porque São Paulo introduz o anúncio na cultura dominante. É verdade que aparentemente ele não recebeu muita salva de palmas, mas não era a primeira vez que isso acontecia. Pelo menos não foi apedrejado. De fato, algumas pessoas importantes se converteram naquela ocasião, como Dionísio, que será chamado pelos cristãos o Areopagita, e também uma mulher de nome Damaris. O que é importante é perceber como São Paulo tenta entrar nesse mundo, nessa cultura dominante. São Paulo não xinga, não manda todo mundo para o inferno por ser idólatra. Não joga na cara os terríveis vícios dos gregos, primeiro entre todos a pedofilia. São Paulo não se concentra no podre daquela cultura, mas tenta resgatar, de todo jeito, o melhor daquela cultura. Tenta encontrar um gancho, uma fenda para entrar. São Paulo demonstra até de conhecer os poetas gregos. Somos raça de Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Seria como se hoje se citassem os cantores do mundo numa homilia. São Paulo procura pontes para fazer passar o anúncio. Procura corajosamente se aproximar da cultura, falar a linguagem daqueles que o escutavam, sem trair o miolo da fé. Por isso, ele não tem medo de anunciar a ressurreição, bem sabendo que isso batia de frente com o pensamento de muitos e fez a maioria se levantar e ir embora. Mas o esforço não foi em vão e algumas pessoas aderiram à fé. Foi o início de uma igreja. O que nós podemos aprender de tudo isso? Em primeiro lugar, irmãos, aprendemos um olhar positivo para cada pessoa, cada mundo, cada cultura. Um olhar que sabe enxergar o Espírito Santo, que já está trabalhando no coração daqueles que devemos evangelizar. Quem explicou a esse povo que somos raça de Deus, somos filho de Deus? Quem explicou isso a esse mundo pagão? Ignorar isso significa deixar o Espírito Santo de lado. A isso se acrescenta a outra frase maravilhosa: em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Como dizer, somos peixes que vivem dentro de Deus. O mar é Deus e o peixe sou eu. A leitura de hoje nos ensina a nos aproximar de cada irmão, seja ele muçulmano, budista, shintoísta, seguidor de alguma filosofia, nos aproximar de cada irmão com uma atitude de contemplação do que Deus já realizou nele, do que Deus está realizando nele, porque de verdade o Espírito Santo já está operando no coração de todos, bem antes que eles recebam o anúncio de Cristo. Todos procuram Deus como que às apalpadelas, em um quarto escuro, esbarrando em todo qualquer canto,
e em toda qualquer coisa que não é Deus, abraçando como Deus a droga, o álcool e tudo o que bem sabemos. Porém, devemos entender que todos os homens, no fundo, procuram Deus com toda a sua força. E é em cima dessa busca que devemos inserir a nossa evangelização se não quisermos cair no vazio. Para poder evangelizar com sucesso, é necessário entrar no mundo do nosso irmão. É necessário conhecer o mundo dos nossos irmãos. Não se trata de cair nos vícios deles e nem assinar embaixo os pecados que cometem, mas simplesmente entrar com respeito na vida deles, conhecer sua linguagem, seu modo de pensar e raciocinar, e, sobretudo, sua experiência de Deus, mesmo que seja um Deus desconhecido para eles. Você se lembra como São João Bosco entrou no mundo dos meninos de rua de Turim no século XIX? Ele chegou a se tornar um malabarista de Jesus para cativar essas crianças e conseguiu. O modo de evangelizar que Jesus nos ensinou é Belém, ou seja, nascer no meio daquele povo que você deseja evangelizar. Belém, nascer no meio daquele povo que você deseja evangelizar. Belém ensinou a missão Belém a se tornar um com os irmãos de rua. Belém nos ensinou a nos tornar mendigos de rua para evangelizar a rua. E isso aconteceu e está acontecendo. São 2.200 irmãos acolhidos hoje e mais de 50.000 já passaram pelas nossas casas. O mesmo estão fazendo os jovens e os adultos, os casais dos grupos de evangelização. Mas sempre podemos fazer mais para nos tornar um com o povo que Deus nos confia. Lembremos sempre a famosa frase de São João Bosco: interesse-se pelo que os jovens se interessam, e eles acabarão se interessando pelo que interessa a você. Ou seja, se você quiser anunciar Jesus, escute antes as pessoas que estão à sua frente, da mesma forma que São Paulo escutou a cultura grega que estava à frente dele. Irmãos, vamos ouvir de novo o trecho de hoje para aprender bem de São Paulo a evangelização. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também o altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobriam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos vossos poetas, somos da raça do próprio Deus.
Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro e prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Podemos parar um pouco e pensar qual propósito tiraremos de tudo isso para o nosso dia e a nossa vida. Vamos refletir mais um pouco, pensando bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Evangelizar o mundo de hoje. Paz e alegria a todos. Anunciar sem barreiras. Paz e alegria a todos. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Não. Então, no rosto do sofrido,
comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará, e cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação, cada palavra uma oração, e cada canto um louvor. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Devemos tratar o deserto do nosso coração, buscar a nossa conversão, fertilidade interior, pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito, cidades sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Yeah. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão